Olá, meu nome é Rafael Fernandes, sou o presidente do Conselho Regional de Cultura e vim falar sobre a eleição para a lista tríplice de gerente de cultura que acontece nesse domingo, dia 15 de dezembro, das 8 às 12 horas, no auditório do Centro Educacional 2 do Cruzeiro. Esse processo ele é previsto pela Lei Orgânica da Cultura, a Lei 934 de 2017, e como é um processo bem novo, tem gerado muitas dúvidas e a gente quer esclarecer para todo o público poder entender o quão importante é esse processo para a escolha do gestor de cultura das regiões administrativas. A Lei Orgânica da Cultura, então, ela estabelece a eleição a partir de uma lista tríplice, cujo processo é conduzido pelos Conselhos Regionais de Cultura. O Conselho Regional de Cultura, também previsto na lei, o atual, no caso, foi eleito em 2016, tomou posse em 2017 e, desde então, o Conselho do Cruzeiro tem atuado junto a outros conselhos, fazendo encontros, debatendo a questão cultural de nossa cidade e se reunindo mensalmente, sempre na última terça-feira do mês, aqui no Cruzeiro. Com o processo de eleição, o que aconteceu? Em 24 de setembro de 2018, o Conselho realizou a primeira eleição para gerente de cultura. Na ocasião, nós tivemos 4 candidatos, dos quais os 3 mais votados formaram a primeira lista tríplice, encaminhada ao então administrador regional. E essa escolha foi feita por ele, quando a gente teve então a nomeação do Luiz Renato, popular Renatinho, como gerente de cultura, assumindo no início desse ano de 2019. Pois bem, o Luiz Renato, como é público por todos, ele também concorreu à função de conselheiro tutelar, foi eleito com uma bela votação e aí ele não pode acumular as duas funções. Então, a partir de janeiro de 2020, o Luiz Renato ele vai se desincompatibilizar, ele vai deixar a gerência de cultura para virar conselheiro tutelar. Uma vez que isso já é público e ele já comunicou ao Conselho que a partir de janeiro ele não estará mais na função, cabe ao Conselho Regional de Cultura, em Assembleia Soberana, uma reunião ordinária que acontece regularmente, tomar as providências. E aí o Conselho entendeu que, como em janeiro a gente teria a vacância do cargo, o importante seria já dar início ao processo de eleição, que deve seguir alguns ritos estabelecidos pela Resolução número 1 do Conselho de Cultura do Distrito Federal. Como é uma lei muito nova e ela tem tido a sua regulamentação sendo feita há pouco tempo, não é de um conhecimento amplo, mas o Conselho de Cultura do Distrito Federal, que é o conselho que está acima dos conselhos regionais, emitiu essa resolução, que foi publicada no Diário Oficial do dia 6 de setembro de 2019, estabelecendo os prazos e os ritos necessários para essa eleição de gerente de cultura. Tendo conhecimento desse importante dispositivo legal, o Conselho Regional de Cultura do Cruzeiro, então, emitiu o edital, montando todo um calendário com os procedimentos a serem estabelecidos na sua reunião no mês de outubro. Esse edital e esse calendário foi encaminhado à administração regional e, a partir daí, deu-se início ao processo para, primeiro, a inscrição das candidaturas, onde os candidatos tinham que cumprir 3 requisitos, morar no Cruzeiro há 2 anos, comprovar experiência na área técnica e administrativa e também experiência na área cultural, artística e cultural. Pois bem, o Conselho de Cultura do Cruzeiro, então, montou um calendário que foi divulgado nas suas redes sociais, onde tivemos o período de inscrições acontecendo de 4 a 20 de novembro de 2019, onde os candidatos deveriam entregar um envelope lacrado com a sua documentação na gerência de esportes, no ginásio de esportes do Cruzeiro. Uma vez que o prazo se encerrou no dia 20 de novembro, abriu-se 7 dias para a homologação, onde o Conselho faria a verificação dessa documentação para então efetivar as candidaturas. Essa reunião foi feita no dia 26 de novembro, uma reunião também divulgada, onde apenas 3 candidatos apresentaram a documentação e as 3 candidaturas foram homologadas. A
partir daí, deu-se início ao processo de campanha dos 3 candidatos. A intenção é se formar essa lista tríplice, como já são 3 candidatos. Na verdade, todos os 3 nomes serão encaminhados à administração regional. Contudo, a eleição vai acontecer para que se estabeleça uma ordem de prioridade, né? Do mais votado até o terceiro menos votado. Esses nomes serão, então, encaminhados, junto com cópia da sua documentação, à administração regional do Cruzeiro, mas também à Secretaria de Cultura, com cópia para o Conselho de Cultura do Distrito Federal. Por que fazer essa eleição agora, no dia 15 de dezembro? Uma vez que o atual gerente de cultura, né, o nosso amigo Luiz Renato, foi eleito para o Conselho Tutelar, embora ele ainda não tenha deixado a função, já é público e notório, uma vez que a sua eleição já foi homologada, ele será conselheiro tutelar. E todo o processo de eleição, ele sempre acontece antes de que o atual ocupante do cargo se desincompatibilize, que ele saia. Seria incoerente esperar a saída do atual ocupante para só então dar início a esse processo, uma vez que a resolução número 1 do Conselho ela estabelece uma série de prazos que dá em torno de 1 mês para todo o processo, desde o lançamento do edital, passando pelo período de inscrições, a homologação, o período de campanha até a eleição em si. Então, se o Renato vai sair agora, no início do mês de janeiro, e se só então você começasse esse processo de eleição, nós só teríamos uma eleição para que o administrador escolhesse um dos 3 nomes no mês de fevereiro, já às vésperas do período de carnaval, e nós sabemos que esse é um período onde o gerente de cultura do Cruzeiro ele tem uma grande atuação, ele já precisa estar planejando as atividades. E, além do mais, todo e qualquer cargo eletivo, a eleição sempre acontece antes da saída do titular atual. Então, pensando justamente no interesse público, é que o Conselho de Cultura elaborou o calendário que foi divulgado, dando início ao processo no mês de novembro, para que no meio do mês de dezembro, no dia 15, se faça a eleição. A gente ainda teria aí mais 15 dias para que o administrador regional possa fazer a sua escolha a partir dos nomes escolhidos nessa assembleia de eleição. E aí, quando o Luiz Renato sair da administração regional, o nome a ser escolhido pelo administrador já estaria em suas mãos e não teríamos nenhum período de vacância, que acabaria atrapalhando todo um planejamento para o trabalho cultural da nossa cidade em 2020. Quem pode votar? Essa tem sido uma outra dúvida muito grande. A lei orgânica ela estabelece que cabe ao segmento cultural a escolha do gerente de cultura de cada região administrativa. Infelizmente, o governo do Distrito Federal optou, desde a gestão passada e a atual manteve, fazer uma fusão do cargo de gerente de cultura com o de gerente de esporte e lazer. Em algumas poucas cidades conseguiu-se fazer essa separação, mas infelizmente não foi o caso do Cruzeiro. Nossa cidade, que tem uma atuação muito forte tanto na cultura quanto no esporte, acaba gerando uma dificuldade para quem vai ocupar o cargo. Porque se você tem um gerente de cultura, esporte e lazer, ele acaba respondendo por 3 áreas bem distintas, com muita demanda. Mas, como a lei orgânica ela é apenas da cultura, não há um dispositivo legal criado para se escolher o gerente de esportes. E a lei orgânica ela é muito clara. O gerente de cultura ou aquele que equivale à sua função. Então, como no Cruzeiro nós temos essa função unida, cultura e esporte, a lei realmente ela só contempla a escolha pelos segmentos culturais de cada cidade. E aí ele realmente vai ter que acumular a função, tanto de gestor da cultura quanto do esporte. E, infelizmente, o segmento do esporte, por conta da lei e da estrutura dos cargos da administração regional do Cruzeiro, que compete apenas ao governo do Distrito Federal, ao Poder Executivo, acaba se criando essa situação inusitada, talvez. Afinal, o gerente de cultura que vier a ser eleito pelo segmento cultural, ele vai também atuar na gestão esportiva da nossa cidade. É um mecanismo que seria resolvido de uma maneira muito simples. Caberia ao governador fazer a divisão desses cargos, como já aconteceu em nossa cidade tempos atrás.
um gerente de cultura, e um outro, um gerente de esporte e lazer. Infelizmente não temos isso ainda. Esperamos até que o governador se sensibilize para essa situação e respeite aquilo que estabelece a Lei Orgânica da Cultura. A terceira pergunta é sobre a divulgação. Pois bem, o Conselho Regional de Cultura, ele não só se reúne, como ele também oficializa a participação do administrador regional, a quem encaminhamos um ofício solicitando a sua presença na reunião do mês de outubro, quando foi tratado do início desse processo. Infelizmente, o administrador não pôde comparecer. O Luiz Renato, enquanto gerente de cultura, é membro nato do conselho, estava presente, e nós logo em seguida encaminhamos o que foi decidido em reunião à administração regional. E aí foi colocado não só a legislação, como o edital que foi construído na reunião ordinária, e a importância da administração regional não só participar do processo, mas ajudar dando ampla visibilidade. Inclusive, foi solicitada a inclusão do edital no site da administração regional. Infelizmente, a administração apresentou uma interpretação que diverge do entendimento do Conselho Regional de Cultura, não fizeram a publicação no edital, posteriormente nos informaram verbalmente que entendiam que essa eleição só poderia acontecer com a saída do atual gerente de cultura, e nós apresentamos argumentos, inclusive por meio de ofício, dizendo que não seria o melhor procedimento. Afinal, o Conselho de Cultura ele tem autonomia para estabelecer o calendário, a administração ela foi comunicada em tempo hábil sobre o processo, mas como não foi publicado na administração regional, a divulgação ficou prejudicada, mas não deixou de acontecer. O Conselho Regional de Cultura, com a sua autonomia, fez uso das redes sociais, publicando o edital no Facebook, Instagram, WhatsApp, buscando dar o máximo de divulgação que foi possível. Com certeza essa divulgação teria sido muito mais ampla se a administração regional do Cruzeiro tivesse cumprido com seu papel. Mas esse entendimento divergente acabou prejudicando a divulgação. De todo modo, os prazos foram cumpridos, houve a inscrição de 3 candidatos, todos homologados, e agora há o entendimento por parte do Conselho de que o processo não só é legítimo, como respeita a autonomia do Conselho Regional de Cultura, que foi eleito pela comunidade em 2016, e por essa razão vamos dar prosseguimento ao processo com a eleição no dia 15 de dezembro. Então a gente convoca os artistas do Cruzeiro a comparecerem munidos seu documento oficial, um comprovante de residência e um comprovante de atuação artística, um CD, um livro, uma reportagem de jornal, um documento de alguma entidade cultural a qual a pessoa faça parte que comprove a sua atuação, pois essa eleição ela é efetivamente direcionada ao segmento cultural. Importante então que os artistas que residem e atuam no Cruzeiro venham, escolham seu nome de candidato à lista tríplice e exerçam o direito ao voto. Uma vez encerrada a votação, o Conselho vai preparar um dossiê a ser encaminhado à administração regional e ao Conselho de Cultura do Distrito Federal e à Secretaria de Cultura, indicando os 3 nomes para a escolha do administrador regional. Então ele vai poder escolher dos 3 nomes eleitos quem será o gerente de cultura do Cruzeiro a partir de janeiro de 2020. A gente está à disposição nas redes sociais, procurem pelo Conselho Regional de Cultura do Cruzeiro. Eu sou Rafael Fernandes, o atual presidente, e nos vemos então no domingo, dia 15, de 8 a meio-dia. Até lá, pessoal!